A paz do Senhor Jesus, família do canal Arrependimento para Hoje. É um prazer, uma satisfação lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que você goste dos vídeos longos, curtos, da palavra que estamos lendo, das orações que estamos fazendo e das participações especiais que temos em nosso canal. Qualquer sugestão, você escreve no nosso comentário que estaremos lhe respondendo com muita alegria. Bom, tendo dito isso, vamos dar continuidade ao nosso propósito, que é ler a palavra de Deus. Estamos em Lucas capítulo 10. Antes de começarmos, façamos uma curta oração. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença. Temos a Tua palavra diante dos nossos olhos, porém necessitamos da ajuda do Espírito Santo para entendê-la. Concede-nos, Pai, em nome de Jesus, esta ajuda, que possamos receber iluminação, extrair da Tua palavra o fortalecimento, a alegria e todos os outros benefícios que só a Tua palavra pode dar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrar numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhe for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudamos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. E digo a vocês que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve você, ouve a mim. E quem rejeita você, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, estará rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento.
e ame o seu próximo como si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe ter tirado a roupa e de causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã me ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Perdoe-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada que lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta se abrirá para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra a um filho que lhe pedir um peixe? Ou daria um escorpião se o filho lhe pedir um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediu dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha.
Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o acha, e diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele, e entrando habita ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que te concebeu e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentavam as multidões em volta de Jesus, ele começou a dizer: Esta é a geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumine bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em vocês não sejam trevas, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será tudo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Ao falar estas palavras, os fariseus o convidou a uma refeição em sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer, mas o Senhor disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor ofende também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entram e impedem os outros que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo com o que ele dizia um motivo para o acusar. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido do interior da casa será proclamado dos telhados.
Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar também tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esqueceu de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfema contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença dos governantes e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que deverão de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe perguntou: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhe recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem quanto ao corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar eles das festas de casamento, para que logo abra a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês mesmos menos esperar. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu:
Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado das demais servos da casa, para lhe dar sustento no devido tempo? Bem-aventurado o servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor se demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia em que ele não o espere, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como que me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra. Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a sua filha, a filha contra a sua mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que se fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência do céu, mas não sabem discernir esta época. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo.